a gente viu na primeira parte da aula 8, né, os guardiões da tradição oral, nós vimos um pouquinho sobre os griots. E os griots, o que eles eram mesmo? Contadores de história. De que continente? África. Ótimo. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí, eu fiz algumas observações aqui, que a tradição oral, né, que é a coisa contada, a história contada, o conhecimento contado, existe até os dias de hoje. É muito utilizado aí pelos povos indígenas, por muitos povos ainda hoje lá na África, lembram disso? Sim. Tá? E aí eu contei para vocês que no nosso país, o Brasil, ele tem muito da tradição oral, não é isso? Da contação de história e principalmente da contação da história da tradição africana. Porque desde o século XVI, nós vimos aqui a chegada de africanos aqui, escravizados, e eles trouxeram consigo as suas culturas, que foram passadas através do tempo, correto? Tá? E hoje, em especial, eu quero que vocês prestem muita atenção. Quero que vocês prestem atenção que agora, nesse exato momento, eu vou virar um griot. Eu vou contar uma história para vocês. Vou começar a contar uma história para vocês. Então, o negócio é o seguinte. A história que eu vou contar para vocês, ela ocorreu no continente africano, num país que hoje a gente chama de República Democrática do Congo. É da região central. Lá, nessa região, eles falam uma língua chamada Lingala, é o nome da língua, tá bom? Que eles falam lá. Então essa história, ela é baseada num livro de um autor chamado Fábio Simões. Ele que publicou esse livrinho contando essa história. Nessa região, onde fica o país chamado República Democrática do Congo, nessa região tem ainda, né? Um grande rio, né? Chamado Kasai. E esse grande rio, em determinada época do ano, ele transborda. E ali, perto do rio, nós temos algumas populações que moram ali perto do rio, tá? A vida deles ali perto do rio. E esse rio, quando ele transborda, ele tem uma correnteza violenta. E as pessoas que moram ali há muito tempo tiveram que se adaptar àquelas condições. Então eles vão ensinando, né, para as crianças, para as pessoas, para sobreviver, viver ali perto do rio. É um rio perigoso, porque tem uma correnteza forte. É um rio que tem hipopótamo, é perigoso, que tem crocodilo, é perigoso. Mas, apesar dessas adversidades, eles vivem lá e gostam de viver nesse lugar. Então, nesse lugar, o cara mais velho, a liderança do grupo, é chamado de Kala. Então o Kala, quando ele quer passar algum recado para a comunidade, principalmente para as crianças, ele usa a expressão olelê, é um chamando, tá? E aí a criançada se reúne e senta ao redor do Kala, como vocês estão sentados aqui em círculo, ouvindo o mais velho. Tá? E dentro dessa cultura, ele vai contar, aí a gente vai trabalhar um pouquinho a música, que vai contar a história. O Kala, ele está ensinando algo para essas crianças terem coragem de atravessar o rio. Então, desde pequenininho, eles aprendem a enfrentar o medo. O medo aqui, no caso, é o rio. Tá? Então o Kala chamava e começava a contar uma história, e aí ele usava a expressão olelê. Olelê é um chamamento, como disse a vocês. Então, na língua, no Lingala, tá? Olelê, Molibá Macassi. O que é Molibá Macassi? Molibá Macassi, a correnteza está forte. É isso que ele está falando para as crianças. E aí,
ele vai falar que a correnteza está forte, ele vai nessa travessia do rio, as crianças vão no barco, vão remar, vão enfrentar aquela correnteza forte, e aí vai dar um pouco de medo, e aí elas vão ter que enfrentar o medo para atravessar o rio e chegar em algum lugar. Então agora nós vamos cantar essa musiquinha aqui. Olelê, Molibá, Macaci. Tudo bem? Sim. No 3 começamos a cantar. Atenção. 1, 2, 3. Olelê, olelê, Molibá, Macaci. Olelê, olelê, Molibá, Macaci. Bocanaê, Bocanaê, boca, boca, caçaí. Bocanaê, Bocanaê, boca, boca, caçaí. Eu, benguela, aia. Eu, benguela, aia. Benguela, arroia, Icara, arroia, Conguiza, arroia. Olelê, olelê, Molibá, Macaci. de novo. Olelê, olelê, Molibá, Macaci. Palmas para vocês.